Meta. Além. Noia, mente, metanoia. Além da mente, além do pensamento, mais longe do que estou, muito mais do que sou. Novas ideias, novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Começa agora mais um podcast Metanoia. Metanoia #46. Sim, chegamos ao episódio 46 do podcast Metanoia. Meu nome é Lucas Vilches e, como eu sempre digo, estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira às 8 da noite um novo episódio é lançado. E eu te convido para acessar os nossos conteúdos direto no nosso website, portalmetanoia.com. Lembrando que se você tem algo a falar, sugestão, crítica, um convite, um pedido, enfim, escreva para nós, podcastmetanoia@gmail.com. Nossa mesa já está montada, daqui a pouco a gente fala sobre o tema. Primeiro apresentar os nossos convidados, ela que já esteve conosco, e aí ficou um tempo sem vir, mas aqui está mais uma vez, Marcele Fradeschi. Olá! Muito bem-vinda. Tudo bem, Lucas? Tudo bom? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês voltado. pelo convite, gostoso voltar aqui. Tenho ouvido nas últimas semanas uns episódios que eu tava atrasada, e aí foi gostoso. Agora, eu ouvi e recebi o convite para estar aqui de novo, bem legal. Bem-vinda. Obrigada. Ele nunca esteve, era um sonho ter ele em nossa mesa. E ele chegou. Importamos ele diretamente de Natal. Ó, olha só, que privilégio. Fernando Rochael. Obrigado. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Uma alegria ter você com a gente aqui. Pô, a alegria é toda minha, né? A alegria estar aqui com vocês. Uma honra incrivelmente grande. Escutar vocês já era honroso para mim. Agora estar aqui com vocês nessa mesa de sábios, servos e canais do Eterno é maravilhoso, né? Legal. É bom demais. Obrigado. Muito bom. Também, Rochael. Seja bem-vindo. Marcos Figueiredo. Para quem não sabe, o Marcos está com a gente na equipe de publicação dos textos do Metanoia. Então, quando a gente publica, tem alguns textos que a gente faz para divulgar e ele faz parte. Não fique nervoso, Marcos. Eu sei que é mais difícil do que escrever em casa, mas seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite para participar de um tema tão que vai gerar uma metanoia tão grande. Bem-vindo. Eu agradeço a você, Lucas. Boa noite a todos. E obrigado por poder compartilhar e aprender com vocês também, dessa forma. Estamos juntos. Uma coisa Fique que é tranquilo. legal, aquilo que você tá pensando é o seguinte: a gente importou o Rochael e a gente vai exportar o Marcos. Exatamente. Como assim, Ele vai mano? pra Polônia, mano. Vai pra Polônia. Nossa, Cara, Já podia falar, mas Marcos? vocês vão exportar, Se mano? você falar, podem falar sim. Agora já entregamos a paçoca, agora Não já tem entregamos. problema. falando Uma pra ele. bênção realmente. Ser professor missionário. que legal. E se Deus quiser, passaria um ano lá, bem próximo à Alemanha, 1 hora da legal. divisa, né? Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe O você. Rodrigo agora ele começa a falar no meio da apresentação para eu não apresentar ele, mas eu vou sempre te apresentar. Rodrigo Maciel. Pronto. Eu vou sempre Hoje fazer teve isso. até uma Não importa. variação aí. Até deu uma esticadinha, tipo Chaves. Estamos juntos, Rodrigo. Lula, Mais uma Lula, vez. Lula, Lucas. Mais uma vez. É que agora ele tá mais tranquilo agora, depois de 45 episódios. Ai, acho que agora E aí ele já começa a sei. falar no meio da apresentação, aí ele acha que vai fugir, mas Já não vai. sai um cano de pá. É que nós somos extremamente internacionais hoje aqui, tá? Não, Espetacular. sucesso. Bora lá. Bom, o nosso tema de hoje é uma continuação, Lembrando, só um minutinho. Por favor. Vou falar o tema. Falaram que eu vim de Natal, mas eu sou mineiro. Só pra constar. só Ah, pra não claro. esquecer a raiz, né, Levantar Rocha? a bandeira. Ele é Isso. o Rochael é um bandeira do cidadão do queijo. mundo, cara. É isso. Ele é nascido num lugar, mora em outro. Sou praticamente reino. globalização. Eu sou do Né? reino. Do reino. Boa. total. Ao final, eu sou do reino. Eu sou baiano, sou de Salvador, tá? Ah, Aí, ó. uma marca boa. Alguém Ai, mais? Eu Marcele? sou paulistana, nasci em São Paulo. Eu também. Nós também. Somos daqui. Então bora lá. Tema de hoje. A gente vai continuar a nossa série sobre intolerância. A gente começou introduzindo esse tema, falando de forma geral. No último episódio a gente falou sobre a intolerância política, mais especificamente. E hoje a gente continua o tema para falar sobre a intolerância sexual. Um tema
complexo e que tem gerado muita discussão mundo afora e dentro do cenário cristão também. E eu começo com uma pergunta geral para a gente começar a discutir sobre o tema especificamente. Por que há, na opinião de vocês, na visão de vocês, de forma geral, por que há um preconceito, uma intolerância tão veemente, tão forte, tão intensa contra o homossexual hoje na sociedade? Porque há, certo? Que há, a gente não vai discordar. Por que, na visão de vocês, há essa intolerância de forma até descarada de algumas pessoas, enfim? Eu acho que é bom, talvez, a gente ampliar esse espectro, né? Eu acho que você fez muito bem quando você disse que essa intolerância, ela permeia na sociedade, né? Sim. Porque às vezes as pessoas têm uma falsa sensação de achar que, tipo assim, lá na igreja, lá, o pessoal tem intolerância, né? Isso só acontece no meio cristão ou evangélico. Exatamente. Né? Então, como a gente sempre vem trazendo aqui a perspectiva do reino de Deus, né? Nós sempre vamos olhar a coisa do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista da casa, do lugar que é chamado de igreja, mas que nós já conceituamos aqui que não é a igreja. Mas, enfim, a igreja visível e a igreja invisível, que é o reino de Deus. Então, se a gente olhar para a igreja visível, que é uma representação da sociedade também, e a gente olhar para toda a sociedade, a gente vai ver que realmente tem esse preconceito. E aí nós vamos talvez entrar na discussão aqui da contraposição disso dentro do reino de Deus, né? Uhum. Mas se for explicando, talvez sendo mais direto na sua pergunta, o porquê dessa intolerância, eu acho que é um tabu, né? É um tabu cultural muito grande, né? E vem se alastrando ao longo de toda a história da humanidade. Na Bíblia mesmo nós temos menções, né, a respeito dessa situação onde as pessoas se encontram de homossexualismo já desde a época bíblica. Então não é algo novo, né? Mas é algo que sempre foi um tabu. Na verdade, já teve períodos da sociedade que não é. Então não é algo novo, mas também, por exemplo, na Grécia, as relações homossexuais ou homoafetivas eram consideradas transferência de sabedoria. Então não tinha nenhum preconceito, muito pelo contrário. Todo sábio tinha seu jovem sem pelos como discípulo, que ele tinha relações homoafetivas. Uhum. Então, isso não tinha preconceito, muito pelo contrário. Então, é tanto que o corpo do homem, nas estátuas, era o corpo mais bonito, entende? Uhum. Então, períodos e lugares e culturas que não eram preconceitos, e hoje tem esse preconceito. Então, na verdade, eu percebo que há um preconceito com o que é diferente de mim. Tá. Primeira coisa. Né? Que eu acho que vocês devem ter falado das intolerâncias do que é diferente de mim. Uhum. Então, e a gente não pode desconsiderar que a homoafetividade é uma minoria, não é todo mundo. A maioria é hétero, né? Sim. A maioria é hétero. Então, se é uma avaliação social, de cara é isso. Tá. É diferente. Legal. Diferente de mim, faz coisas diferentes de mim, e como eu não compreendo, eu não entendo muito bem esse negócio, e aí, vai que, não sei, sabe aqueles comentários onomatopeicos que não dizem nada, mas que dizem geram tensão. Claro. É só no que a pessoa talvez pense por ela. Eu tô pensando em outra coisa. Meu comentário onomatopaico não sei, vai. Eu tô pensando um negócio. E aí eu provoco em você pensamentos muito maiores do que eu tô pensando, talvez. Uhum. Né? Mas já crio tensão. Então, esse sentimento é do estranhamento mesmo. Eu acho que já começa por aí, já, de cara. Não, antes de qualquer tipo de valor, de religiosidade, né? Eu penso também que tem um fator da sociedade patriarcal em que existe a ascensão masculina sobre o feminino, né? E quando você tem um homem, de repente, com características afeminadas, que não acontecem em todos os homossexuais, mas os que sofrem maior preconceito, que eu percebo na sociedade, são estereótipos. E aí acontece que fica muito clara essa ascensão, né, de papel. Então eu tenho que diminuir isso foi gerado num comportamento feminino, antes com as mulheres, através do comportamento feminino. E aí, quando você encontra um homem com esse estereótipo, talvez eu acho que essa herança, ela se
manifesta também, eu percebo. Essa herança Intolerante. Você falou da Grécia e eu vou para o Egito, porque os eunucos, de certa forma, eles serviam reis, rainhas, princesas e príncipes. E eles eram como se fossem homossexuais. Essa é a realidade. Castrados, né? Digamos assim. Verdadeiros homossexuais. E você falou sobre essa coisa do estereótipo também. No mundo homossexual existem tribos. E elas são desconhecidas para quem não é, na realidade, homossexual. Então há essa diferença do homossexual que é mais afeminado do que não é? E essas diferenças existem na realidade. Vocês podem ver no dia a dia, inclusive não só no homossexual masculino, como no feminino também. Sim. Uma coisa interessante, assim, quando se fala da sociedade, eu creio que parte para a religiosidade como uma desculpa, como um argumento para se justificar. Quando, na verdade, o sentimento do cara é de raiva e de angústia que não passa pelo Cristo. Não passa pelo Cristo. Não passa pela Bíblia. Não passa por... Então, ele até justifica e racionaliza. Não, porque Deus acusa, mas não é nada disso. Por trás disso tem uma raiva, uma pegada que não tem nada a ver bíblico, que não tem nenhuma sustentação bíblica, num versículo bíblico. Saca? Então, tem a ver com essas questões da sociedade, tem a ver com essas questões do estranho, tem a ver com essas questões que o Marcelo levantou e com outras muitas questões pessoais, subjetivas também, da passagem da vida dele, do que ele viu, do que diziam no bairro dele sobre o homossexual. Eu gosto muito da metáfora do dominó, daqueles peças de dominó enfileiradas, que você derruba a primeira, e aí a 14ª cai, depois quem derrubou a 14ª foi a 13ª, depois, entende? E a 1000ª foi a 12ª, mas foi a primeira que começou tudo isso. Então, há peças aí que explicam todas essas peças de dominó do preconceito contra a homoafetividade, que explicam vários pedaços dessas, e muitas delas são subjetivas. Mas a religiosidade parece um tecido que cobre para justificar todas essas peças. E aí quando entra nisso... E aí entra com ódio que não tem nada a ver com Cristo, que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com Deus. Com Deus. E aí quando entra nisso, Rochael e o resto do pessoal, a gente entra num problema que é onde a gente vai querer sempre chegar, porque a gente pode até tratar de um geral como sociedade, mas a gente faz um conteúdo aqui, um podcast, que é direcionado a um público. E é um público que, até que a gente faça uma pesquisa mais específica, é um público 100% cristão. Então é um público que vive dentro dessa... Ou pelo menos que quer entender desse assunto. Exatamente, né? Ou que já veio em busca disso. Ou quer ajudar também. Exatamente. Né? E aí é um público que já vive dentro de um sistema religioso. E aí quando você fala isso, Rochelle, e é onde a gente queria chegar e chegamos, você tem um problema. Porque por baixo desse pano da religião, as pessoas fazem atrocidades. A gente falou disso no primeiro podcast sobre intolerância. Por quê? E aí trazendo aqui para dentro. Por que dentro de um sistema... E aí eu sei que o sistema religioso seria a própria resposta, porque a religião não é o Cristo. Mas por que dentro de um sistema, vamos falar assim, onde a pregação máxima, a palavra máxima é o amor... E aí isso é claro e notório na Bíblia. Por que dentro disso, desse ensinamento de Cristo, as pessoas ainda tentam achar esses argumentos que você falou? Por que há essa busca incessante por achar argumentos para acusar o outro e falar, você está errado por isso? Por que há essa busca? Você falou... Calma, gente. Isso se torna tão jocoso, mano. É como, sabe aquelas máscarazinhas que tem geralmente em passeatas? Não, em passeatas do tipo de... Aí eu coloco a máscarazinha do Lula de papel, sabe? Que tem a carinha do Lula, ou a carinha da Dilma, a carinha... E aí é como se eu pegasse uma máscarazinha de Jesus daquela e falasse, oi, eu sou o Jesus, estou te acusando em nome de Jesus, porque Jesus, eu sou Jesus te acusando. É jocoso, mano, porque é essa máscarazinha de papel de Jesus na cara, que é ridículo. Falei, cara, você não é Jesus porcaria nenhuma. Olha aí, bicho, que essa máscarazinha de papel aí, você falando que é do Cristo, sacou? Sim. Boa, Marcos. Existe um versículo muito interessante, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Infelizmente, o amar, ele está na teoria, ele não está na prática.
E o que é mais interessante é que as pessoas elas rotulam como se fossem pecados diferentes. Falar, categoriza, né? Exatamente. O que eu aceito né? e o que eu não então elas aceito. nivelam. E aí eu tenho que chamar o pecado pelo nome, né? Elas nivelam, exatamente. Elas nivelam. Quero, né? Aquele pecado é assim, aquele pecado é assado, e vão nivelando da forma que eles querem. E tudo isso vem pela nossa própria sociedade. É um mundo machista, no qual o homossexual sofre realmente, e as pessoas não procuram saber a razão nem o porquê. Muitas vezes os seus próprios antepassados, ou por causa dos seus pais, o que a pessoa sofreu. Então tudo isso envolve. E é extremamente interessante que nós saibamos, eu digo como cristãos, lidar com os homossexuais. Porque eu ouvi de um amigo meu uma coisa interessante. Ele falou assim, a igreja não sabe lidar com isso. As pessoas ficam sem saber lidar. Eu falo, não precisam saber lidar, tem que amar. Exatamente. O amor é a resposta, né? Exatamente, não há diferença. Mas Marcos, por que e ainda em cima do que você está trazendo, por que nesse ambiente onde a resposta ela é clara, que é o amor, as pessoas continuam buscando essa acusação? Mas então, assim, eu queria falar a respeito disso, porque é o seguinte. É a primeira vez que a gente traz um tema que todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Muito bom. Não, porque aqui só tem os caras nos convidados aqui que a gente trouxe hoje, só fera, meu. Aí, vai lá, Rô, pode falar. O que acontece, na minha opinião, é o seguinte: por que no ambiente onde deveria ser manifestado e pregado de maneira intensa, talvez a principal revelação do Cristo deveria acontecer, que é a igreja, que nós chamamos de igreja, mas enfim, a comunidade da fé, por que acontece tudo isso? Eu creio no seguinte: eu acho que a grande raiz está na confusão do entendimento da graça de Deus. Boa, excelente. Por quê? Porque se eu entendi a graça como a graça é, e você que está ouvindo a gente, talvez agora esse primeiro podcast, você pode voltar lá num dos primeiros podcasts, foi sobre graça, a gente falou sobre isso aqui. Se eu tenho esse assunto tá mal entendido por mim, naturalmente o que acontece? Eu ainda acho que existe mérito através do que eu faço. Então a régua para mim é as coisas que eu faço de certo. Então eu utilizo um manual. Ou que eu me engano que faço de certo. Ou que me engano que faz de certo, exatamente. E aí o que acontece? Aí essa régua que eu utilizo para ser, já que eu penso que de uma forma ou de outra, para ser aceito diante de Deus, eu preciso fazer coisas certas. Então, eu acho que o outro também só vai ser aceito diante de Deus se ele fizer coisas certas. Aquelas que eu acho. E as coisas certas que eu acho que são certas. Exatamente. Né? Conforme a minha régua, exatamente. Mas aí, veja só, ele pode pegar, vamos supor, o manual do cristão, que teoricamente seria a palavra de Deus, e aí ele selecionar alguns textos, né? E falar, não, a partir desses textos, eu digo que estou certo. Da interpretação que eu faço desses textos. Da interpretação que eu faço desses textos, eu digo que eu estou certo. Na prioridade que eu coloco. E se a régua é essa, então esse cara aqui tá fora. Então, se a gente partir desse pressuposto, dá essa pane. No reino de Deus, como a gente entende que todo mundo que pertence à igreja invisível de Deus, o reino de Deus, que faz parte desse grupo de pessoas que formam a igreja de Cristo, o corpo do Cristo, essas pessoas são nascidas de Deus por terem entendido, recebido, compreendido e aceitado a graça de Deus. Quando eu aceito a graça, eu entendo que independente do pecado que vem de lá, não é diferente dos todos os meus pecados confessados ou não. Então, a condição, o pecado que traduz a minha condição pecadora, em mim, que não tem o problema do homossexualismo, mas no outro, mas tem o problema da inveja, tem o problema da gula, da cobiça ou qualquer outra coisa, eu estou no mesmo barco que o cara que tem essa mesma situação. Eu vejo duas significações. E aí, calma aí, sim, só claro. pra não ficar tipo um misunderstanding também, do tipo assim, não, mas aí você vai colocar o homossexualismo na mesma bandeja da batata assando com outras coisas muito piores. Não é isso que quer dizer. É que, já que a referência é o Cristo, né? E aí a gente vê no Cristo o comportamento correto a respeito de como a gente deveria viver, o sonho que Deus sonhou para nós é viver a vida do Cristo. Então tudo aquilo que não se aproxima do Cristo, teoricamente, está distante da vontade de Deus. O que não tira de mim, ou de quem seja, com a opção sexual que seja, não tira de nós a convicção de que nós somos filhos de Deus. Antes do Marcos do Rochel falar, só um segundinho, Marcos. Não, é só para reforçar o que o Rô falou. É porque, eu tomo muito esse cuidado quando eu vou falar, porque na sociedade hoje, Sim. quando você vai falar sobre o homossexualismo,
você não pode fazer essas comparações na sociedade. Porque as pessoas fazem exatamente isso. Mas você está comparando o homossexualismo com isso, ou com aquilo. Não, abominável. Mas não, porque aí as muito pessoas... melindroso o negócio, Exato. né? Muito dodói. Dentro do reino de Deus, eu creio que a gente pode... porque a Bíblia ela é clara, que ela reprova o ato. Assim como... E aí, dentro do reino de Deus, a gente pode falar com muita clareza, que é o que você trouxe. Como a mentira, exatamente. Qualquer outra coisa. Exatamente. A própria pessoa. Importante Por que exemplo, o Rochel falou. Atitude. Não eu pecado, queria... não pecador. Um eunuco cristão, na realidade, eu diria, um homossexual cristão, ele se torna um eunuco cristão para Cristo. Eu vejo assim, enfim, Daniel, ele era um eunuco. Então nós não sabemos na realidade. Nós não sabemos, porque não mostra, não fala sobre a sexualidade dele. Diz que ele era um eunuco. E assim, um homossexual cristão, ele se torna eunuco para Cristo, porque ele não tem mais vida sexual. Essa é a verdade, ele vive para Cristo. E a missão dele ou dela, na realidade, dessa pessoa, é viver para Cristo. Quando você falou, exatamente, sem ter atitudes e práticas. Quando você falou algo foi muito interessante sobre a igreja e tudo isso, é que infelizmente as pessoas veem da forma de apedrejando, né? Como se não mudança, como se a pessoa na realidade não ficasse abstêmia daquela situação, né? Lucas, eu só quero fazer 2 observações, cara. Quando você perguntou disso aí, velho, eu acredito que as pessoas não conseguem entregar amor por 2 significações. Para mim, sinceramente, a significação, o significado das coisas muda as coisas. Por isso, sim, primeiro o significado de pecado. Para mim, na minha significação, pecado é desligar de Deus. Então, se nós desligamos de Deus, nós estamos em pecado, independente do que a gente faça. O que a gente faz é a atitude do pecado. Então, a resposta da minha desligar de Deus, do meu pecado, é a minha atitude de pecado. Então, quando a gente fala de atitude de homossexualismo, de qualquer outra atitude pecaminosa, é uma atitude de pecado, não é o pecado. O pecado é desligar de Deus. Isso. Primeira, outra coisa, com relação a amar. Eu acredito também, sinceramente, que as pessoas não entendem a atitude de amar. O que é amar? O amor é uma coisa, mas eu amar o Rodrigo, não necessariamente eu preciso gostar dele e nem das coisas que ele faça e nem aprovar as coisas que ele faça. É ter compaixão, né? Amar é entregar amor. Ter compaixão pela pessoa. Assim, às vezes eu não preciso nem gostar dele e nem compreender dele. Mas entregar amor, na minha compreensão, é fazê-lo sentir amado, independente que eu não goste dele. Um cachorro me morde. Não gosto do cachorro. Cachorro me mordeu, ele foi criado de uma maneira que fez ele ficar bravo. Foi criado num lugar, numa caixinha fechada, preta, aí ficou bravo e mordeu. Mas é o meu cachorro, por algum motivo eu tenho que cuidar daquele cachorro. Então eu entrego comida para ele, eu entrego água com distância, percebe? Não quero comparar cachorro, brava, nenhuma coisa, tá? Por favor, pelo amor de Deus. Lógico. Mas eu entrego amor. Uma pessoa que não gosta de mim, que faz na rua, um mendigo na rua. Eu não conheço esse mendigo, não sei quem é esse cara, não tenho tempo de amá-lo, mas eu entrego amor e faço-o sentir amado por mim. Então, qualquer pessoa, a pessoa que chega na minha comunidade religiosa, e aí eu não o conheço, eu entrego amor. E assim também se dá com o homoafetivo, que eu posso entregar amor para ele, mesmo achando ele estranho, mesmo não gostando dele, do que ele faz, da maneira que ele fala, independente, que amar não é gostar. Entregar amor é fazê-lo se sentir amado. Então, quando a gente compreender isso, eu acho que torna leveza. Talvez algumas pessoas significam amor de gostar do que ele está fazendo. E ele nunca vai conseguir entregar amor. Então, você não precisa gostar do que a pessoa está fazendo. Não precisa provar o que a pessoa está fazendo. Até porque, né, mas não impede isso de você entregar amor para ela. Exato. E fazer-se sentir amado. Até porque, Rochel, indo nesse ponto, e é perfeito o que você trouxe, para eu amar as pessoas gostando do que elas fazem, provavelmente seria impossível. Impossível. Porque todo mundo tem algum problema que seja... E a gente não precisa listar, mas todo mundo tem alguma coisa dentro de si, os pecados que cada um carrega, que são coisas que, se fossem demonstradas aqui na mesa agora, se todo mundo falasse, se fosse pelo pecado que o Rodrigo pratica, pela atitude, pela minha atitude de pecado, enfim, as pessoas não iam gostar, porque a atitude em si é um problema. Só que é isso. O que importa é que você faça com que a pessoa sinta-se amada sem julgar o ato que ela comete. Assim, eu vou falar com você, isso me libertou. Isso talvez liberte você que está escutando você também. Então, a gente nos processos, trabalha com o Marcelo numa parceria de desenvolver
pessoas missionais em comunidades, e uma das coisas que a gente liberta as pessoas, muitas vezes isso me libertou. Eu posso até julgar, não gostar, blá, blá. Enquanto você julga, entrega amor. E o amor cura você. O amor que você está entregando cura você. Boa. Então, então eu não posso julgar, mas eu julgo, então eu não posso entregar amor. Não, entrega amor julgando, mano. Entrega amor achando ruim, entrega amor falando que é não sei o quê. Entrega amor, entende? Mas entrega amor, bicho. E o amor é poderoso, transforma você, e aí daqui a pouquinho você não tá fazendo isso mais. Legal. O pecado degenerou. Essa é a verdade. Então nós temos defeitos. Não tem como você apontar, sabe? A Marcele tem isso, ou tem aquilo. Todos nós temos defeitos. O que o cristão precisa, na realidade, compreender é que ele precisa saber o histórico da pessoa que passa por isso, ou já passou por isso, e, na realidade, como ela está com Cristo. Isso é o mais importante. Você tem que viver Cristo. E para nós vivermos Cristo, na realidade, temos que mudar tudo isso que nós fazemos. Porque aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, que tipo de amor é esse? Que você chega o homossexual do seu lado na igreja, você olha assim de lado, sabe? Como se tivesse uma doença. Não, ele é diferente. Ele é diferente. Nós somos diferentes também. Sim. Não é? Agora, compactuar com o erro, né, com as coisas que o homossexual pode fazer fora é uma outra coisa. Até porque, né, a gente fala do pecado sexual e quase sempre se atribui isso ao homossexualismo, né? Só que é o seguinte, tem muitos outros, né, meu? Vamos combinar? Então, é aquela né? pegada, atitude E Jesus, de ele pecado. começa falando assim já de cara, né? Você fala de adulterar. Você Adulterar, achou que adulterar exatamente. é só... Roubar, mentir. Adulterar era só você coabitar com a pessoa, né? Só mas olhar agora só com a o fato de intenção. você pensar Já era. já faz com que você esteja Exatamente. pecando. Ou seja, teoricamente, mesmo numa relação heterossexual entre um homem e uma mulher, no simples pensamento de possuir aquela pessoa, sendo você alguém comprometido e ela também, já se configura o fato do adultério. Porque o pecado é desligar de Deus, mano. Exatamente. Então, a minha mentalidade do inimigo, a minha mentalidade do mal é que me faz o meu pecado, velho. É isso Então, a mentalidade minha faz desejar aquilo, aí isso que é o pecado. Isso demonstra que eu tô desligado de Deus. Então, a minha atitude de pecado demonstra que eu tô desligado. E, entendeu? A minha atitude só demonstra que eu tô em pecado, que eu sou o pecador, que eu tô desligado. Eu queria reforçar um pouco o que o Rodrigo falou, que é a compreensão da graça e a compreensão do que nós somos concebidos em pecado, independentemente dos atos. E quando você olha para você mesmo dessa maneira, porque só você sabe quem você é, você tem muito mais condições de olhar para o outro em amor, porque você sabe daquilo que Cristo fez na tua vida, e você não consegue estender algo diferente para o outro. Quando você reconhece a sua insuficiência e a sua incapacidade. Então, eu passo a tratar o outro, independentemente dos atos dele, com amor e respeito. Exatamente. Porque ainda que o ato dele, como o Marcos mencionou, e eu gostei muito da colocação do Lucas, porque é importante a gente colocar isso. Hoje, as pessoas, a sociedade em geral, você não pode falar, por exemplo, que o homossexualismo é pecado. Porque eles não entendem como uma atitude errada como você entende a mentira, Mas por ser exemplo. humano é pecado, mano. Exatamente. Exatamente, é Ser verdade. humano é pecado. Mas como a gente está longe no de contexto Cristo, cristão... Homossexual é pecado, ok, mas homem também é pecado. Homem também é, exatamente. Mulher também é pecado. Longe de No contexto cristão, a gente Legal, você tende vai a tomar julgar isso aí, realmente as atitudes, Sim. né? E eu não cabe a mim julgar a atitude do outro, cabe a mim Porque todos respeitá-lo pecaram, e né? amá-lo Todos e pecaram. aceitar as iguais. pessoas. Eu gostei do que o Chau falou também, entregar amor, independentemente de não contar, porque eu entendo que Cristo entregou amor por mim, mesmo sem eu merecer absolutamente Velho, nada. assim, eu tenho pensado ultimamente o seguinte: você fala uma coisa que você não gosta, um alimento que você não gosta. Alimento? Um alimento que você não gosta. Você gosta de jiló, Rodrigo? Eu gosto de jiló. Eu não gosto de sopa. Até eu que não Sopa. gostava de Eu não jiló, gosto agora de sopa. gosto. Então, aí digamos o seguinte, eu viro pro Adoro Rodrigo e falo assim: ô, Rodrigo, você tem que gostar de sopa, velho. Tem que gostar de sopa, cara, senão você não vai pro céu, cara. Cara, se você... Aí fala uma coisa que você gosta, chocolate? Cara, Não. Ô, louco. É, lasanha. lasanha. Cara, se você comer lasanha, você não vai pro céu. Você tem que comer sopa. Aí lascou, né? Entendeu, mano? Então, a mesma coisa é do tipo assim, cara, porque se você comer lasanha, você vai pro inferno. Então, a mesma coisa, a gente tá falando de algumas pessoas, cara, que não porque o significado que se dá muitas vezes ao homoafetivo é que ele é safado, que ele é sacana, que ele promíscuo, é né? promíscuo, É verdade. entendeu? Que ele faz isso de sacanagem, que ele faz isso por safadeza dele. E, cara, eu acredito que tem pessoas ali, mano, que você fala que, cara, você não pode gostar de homem, você tem que gostar de mulher.
É a mesma coisa que você tem que gostar de sopa, mano. E você não pode Percebe? generalizar. Cara, mano, né? eu não Verdade. vou. Como se Generalizar, não não. houvessem homens e mulheres promíscuos também. Esse Também, que eu ia falar. Exatamente. Mas nesse caso, mas são olha só, rotulados. que seja É o promíscuo. sentimento do cara mesmo. O cara ama. Não é safadeza por outro homem. Um homem que ama como você ama sua mulher. Ele ama o outro homem mesmo, profundamente. Profundamente, cara. Com sinceridade de coração. Com amor de amor mesmo, velho. E aí, cara, você vira e pensa, não, você não pode amar esse cara, não, cara. Você tem que amar a mulher. Mas eu não consigo gostar de mulher, cara. Não, você tem que gostar de um. Aí esses casos dos homoafetivos que viram eunucos. Cara, então, eu não consigo gostar de mulher como você não consegue gostar de sopa. Então, eu vou ficar sem comer sopa, sem tomar sopa e sem lasanha, velho. Então, beleza. Então, eu fico sem ter relação com homem e sem relação com mulher. Agora, a grande questão é que a gente quer que o cara coloque na mentalidade dele que sopa é legal, mano. Você quer porque quer colocar a sua ideia dentro da cabeça da pessoa. Velho. Então, o respeito quando eu entendo a dor do cara, bicho. É isso que eu ia falar. Quando eu entendo a dor do cara e a me luta dele, compadeço velho. dele, né? Eu me compadeço dele, bicho. E cuido do cara e amo a pessoa e para de fazer essa palhaçada. E os Cristo cristãos, faria isso, é o que Cristo faria. nós cristãos precisamos compreender algo muito importante. Não é sabido o quê? Cientificamente, são hormônios, se não são hormônios, São se for problema na crença, se foram problemas na realidade, exatamente, psicológica, construção psicológica, circunstâncias, né? E também não tem Família, só uma, que se não tem vários, tem. né? São várias causas. Então, nós como cristãos precisamos compreender o seguinte: quando chegar no homossexual, onde quer que seja, olhe com olhos de Cristo. Sim. Porque nós não podemos julgar da mesma forma. Porque na realidade, algo aparente e visto, né? Isso que é interessante. Quando você é mentiroso, muitas vezes não é percebido. Exatamente. Quando você rouba, você não é percebido muitas vezes, né? Você não é percebido. Cara, e uma série de questões de coisas, não é verdade? Mas o homossexual ele é visto, porque ele é homossexual. Então, e aí a pessoa olha lá, olha a forma como ele veste, como ele anda, como ele fala, ele é diferente. Nós somos diferentes, de certa forma. Imita e faz É igual quando você vê dentro do sistema cristão o julgamento com quem dentro do sistema cristão bebe, fuma. Por que há o julgamento? Porque você vê. Porque essa não é minha dor. Enxerga. E porque essa não é minha dor, não, mano. Exatamente. A minha dor esconde. E você pode esconder, exatamente, você pode esconder. A minha dor eu escondo e a minha tá tudo bem, a minha é aceitável. E aí eu toco na cara de algumas pessoas, e na minha também, o seguinte verso. Romanos 14. Tchan! Romanos 14, bicho, é fenomenal. Isso aí cabe pra todo mundo. Romanos 14, na verdade, fala dos caras que comiam carne e dos outros caras que não comiam carne. Então, alguns caras achavam que a carne do açougue lá era sacrificada para outros deuses. Exato. Nossa, meu Deus, essa carne é sacrificada para outros deuses, né? E alguns caras falaram, bicho, que Deus, bicho? Moloque, que existe Moloque, velho? Não é sacrificado para ninguém. E dava chacota e comia carne. Então, Paulo fala assim, cara, esses caras são fracos na fé. Por isso que eles não comem carne, porque eles acreditam no Moloque, a carne é sacrificada para o Moloque. Mas se você não come carne, beleza, mano, é pra Deus que você não come carne. Você come carne? É pra Deus que você come carne. Ah, você acredita que um dia é sagrado? Beleza, é pra Deus que você guarda esse dia. Ah, você não acredita? É pra Deus que você não guarda, mano. E agora também, cara, a minha homoafetividade, a minha escolha ou não escolha, a minha atitude ou não, a minha postura de gostar ou não de homem, cara, eu vivo é pra Deus. Então algumas pessoas acham assim, que Romanos 14, 8, 4:8, né, que virou aqui, tem um movimento todo, acham, quer vivamos, quer morramos, somos de Deus. Cara, esse verso não tá falando assim, é tudo meu, ele tá falando assim, bicho, você é de Deus, o outro é de Deus, fica na sua. É isso aí. É isso mesmo. Então, esse verso fala disso, mano, fica na sua. E aí o verso 4 fala assim, quem é você para julgar o servo alheio? É para o Senhor que ele fica... Verso 4, você que está com a Bíblia aí, eu não está na Bíblia, anota isso aí. Romanos 14, verso 4. Fala assim, quem é você para julgar o servo alheio? É para o Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Mano, o cara é homoafetivo. O que você tem com a vida dele, velho? Ele é seu servo. A transformação, Rochel, a transformação... O que eu tenho na vida com as pessoas para julgar? Eu posso falar, eu posso apresentar minha percepção, como eu estou apresentando aqui agora. E talvez eu esteja errado de julgar você que julga. Quem sou eu para julgar você? Se você não é meu servo. Então, a transformação é feita pelo Espírito Santo, não é feita por ninguém. Você mostra Cristo em você para as pessoas. Boa. E a transformação é feita pelo Espírito Santo. Então não adianta chegar abrindo Bíblia, mostrando, é isso aqui. Não. Amor é a primeira coisa a ser feita.
e o Espírito Santo fará o trabalho. Posso contar uma história? Por favor, que Marcelo. aconteceu comigo faz 2 semanas. A gente tem o projeto A Gente Cuida e a gente faz algumas ações na rua e estamos agora na Vila Madalena com a Cia da Vila. E há 2 semanas eu estive na Paulista no Desabafa. E a gente... Explica o que é Desabafa. O Desabafa é uma ação que a gente faz ali na Paulista, que as pessoas de mistura, e que as pessoas vêm conversar com a gente. A gente fica com umas plaquinhas, quer conversar, quer desabafar, abraço grátis. Legal. E eu tava com a Paulista, praça... pra você que não tá em São Paulo, é uma das principais avenidas aqui da cidade, é isso? Sim, É isso aí. frente à Gazeta. Nossas ações às sextas-feiras, às 20 horas. Quem quiser entrar na página do A Gente Cuida vai descobrir mais detalhes. Eu participo E eu também, estava no né? Facebook. E aí, eu estava ali com a placa do abraço, vieram 2 garotos, garotos novos. E eles vieram se aproximando, eu percebi em um, porque a gente olha a aparência, é a primeira coisa que a gente olha, que ele era mais afeminado, e inclusive até achei que era um casal. E eles estavam passando, eles olharam a placa, eu já estendi o abraço na hora, e eles vieram, me abraçaram. E aí eu falei, e aí, como vocês estão? Tal. Comecei a conversar com os 2. Falei, vocês não querem sentar? E aí a gente sentou e começou a bater papo ali. E ficamos, acho que quase 2 horas conversando. Nossa. E eles eram irmãos. Um tinha 18 anos, outro tinha 19. O de 19 era homossexual. O de 18 anos era heterossexual. E os 2 eram muito diferentes. Muito diferentes. Na forma de pensar, até eles começavam a discutir, às vezes, no meio da conversa. E a gente foi conversando sobre a vida, várias questões. E em um dado momento eu comentei, de alguma maneira, que eu era cristã. Eu não lembro nem por que eu fiz esse comentário e continuei a conversa. Quando eu continuei a conversa, o irmão de 18 anos, heterossexual, virou pra mim e falou assim... você comentou que você é cristã? E aí, como que é pra você ele? Ele é homossexual. Ele falou assim. E aí eu peguei e falei assim, como assim? Não entendi a sua pergunta. Ele falou, como que é pra você, né? Aí, porque eu sei que vocês creiam, né? O rapaz falou que ele é homossexual, que ele falou? Oi? O homossexual, ele falou o que com você, o rapazinho homossexual? Eu sou o quê que ele falou com você? Não tô lembrando dessa você parte. falou comigo, eu sou bichinha mesmo. Ele falou alguma coisa assim. O Rochael tá dando um spoiler. Tá. Calma, Rochael. Deixa ela contar, as pessoas não viram, Rochael. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu entendo, do que eu entendo como cristã, é de um Deus que é amor. E um Deus que ama, independentemente de qualquer coisa. Então, o seu irmão tem uma escolha. Falei pra ele, né? Eu até apontei pra ele. Você tem uma escolha e eu respeito a sua escolha e continuo te chamando, assim como eu tenho minhas questões. Você pode não gostar de eu ser de determinado jeito e você pode continuar conversando comigo sendo minha amiga, meu amigo. E aí a gente começou a conversar e entrou num papo religioso. Eles comentaram que eram ateus. E aí a gente acabou falando sobre criacionismo, evolucionismo. Foi uma conversa muito, assim, interessante. Ao final disso, o irmão de 18 anos virou pra mim e falou, olha, eu sempre pensei que eu era ateu. Porque eu vejo como as pessoas sempre trataram o meu irmão ao longo da vida dele. Principalmente as pessoas que se dizem cristãs, como ele sempre sofreu preconceito. E eu sei como ele é, eu conheço o meu irmão, sei a essência do meu irmão. E a tua filosofia de vida e a forma como você tratou a gente fez total diferença pra mim. E eu até acreditei que muito do que você pensa, eu penso também. E agora eu tô até me questionando se eu realmente sou ateu, porque talvez eu acredite em muitas coisas igual a você. E aí, assim, ao final do contato, a gente trocou telefone e tal. E aí o irmão, o de 19 anos, homossexual, escreveu assim no celular dele: galera do abraço mais gostoso. E foi o primeiro contato que ele recebeu. De receber, de ser abraçado, de receber amor. E isso teve ali pra ele revelação de Deus e de uma perspectiva completamente diferente do que ele viu a vida inteira. Né, o amor é Deus, por isso que o amor transforma, né? Sim. O amor é o próprio Deus, então por isso que o amor transforma dessa forma. Você falou algo muito interessante, questão de escolha. E isso no lado cristão, eu vejo muito que eles colocam também tipo assim, ele escolheu. Né? Ela escolheu, ele escolheu. Muitas vezes também não é escolha. Isso que é difícil. É verdade. Porque aí você realmente tem que matar isso, é o papo do o seu eu, sopa, né? Real, né? Não gostar de sopa. E dedicar totalmente a Cristo. Então você vai matar a vida inteira até a volta de Jesus. Essa é a verdade. Então isso você vai ter que lutar e só por Cristo.
Então, muitos cristãos acham que a escolha, você não muda porque essa foi sua escolha e você gosta de ser assim. Eu comentei da escolha porque ele me contou a história dele. Nesse momento, ele tinha me contado um pouco da história dele. Não, eu sei, e ele falou que também. dado momento que ele percebeu, enfim, ele já tinha tido namoradas. Decidiu, né? Exato, ele mas decidiu, existe escolha. Ele tinha Exato, namoradas. existe escolha e não escolha. Sim. Então, existe uma diversidade de coisas que na realidade é extremamente complexo. Não, e sabe qual que é o ponto, Marco? Só pegando o gancho. É que não importa se foi escolha. Sim. É verdade. Não importa Não se o cara importa. nasceu assim. Não importa. Porque não importa se eu escolhi ser orgulhoso, ou se eu escolhi ser uma pessoa pilantra, ou se eu escolhi ser uma pessoa muito boa, ou se eu nasci uma pessoa muito boa, ou se meus pais me criaram num ambiente em que eu me tornei criminoso por algum motivo e foi o ambiente que me tornou aquilo, Exato. ou se no meio da minha vida, por qualquer decisão da minha vida, eu escolhi ser um criminoso, ou se por decisão da minha vida eu escolhi amar um homem, ou se porque eu nasci e quando eu olhei um homem eu falei, eu amo homens, eu não sou o homem, eu sou Exato. uma mulher ou não, enfim, não importa. Não importa. Também não Porque importa também se a pessoa é julgadora. Eu também preciso amá-lo. Exato, porque no fundo a gente... Se ele é preconceituoso. Porque, no fundo, a gente conversou e a gente até brincou isso, que todo final desses temas de intolerância, eles iam ser iguais. Porque é isso. No fundo, o que importa, na real, é o amor. No Sabe fundo, uma o que coisa importa é entender essa graça que vocês trouxeram de forma maravilhosa, entender essa graça e falar, eu fui muito amado a despeito de tudo todo o lixo que eu sou. Então, independentemente do que eu sou, agora eu tenho que entregar esse amor. Mesmo não E sentindo. ponto! E seja o que E for, ponto! transformação E aí- de Cristo. Exato, Transformação imagem de é Cristo. dele. Tem- a Até expressão uma coisa que criatura. aconteceu que eu achei interessante, que eu olhei nos olhos dele quando a gente estava conversando sobre isso, eu falei assim, inclusive, se eu puder, eu queria te pedir desculpa em nome dos cristãos que, em algum momento da tua vida, fizeram você se sentir mal. E aí o olho dele encheu de lágrimas, sabe? Eu falei, esses cristãos deviam ter demonstrado para você o caráter de Deus que é amor. E eu vi que, tipo, aquilo ele recebeu, porque de alguma maneira ele sofreu ao longo da vida Ele isso, odeia apesar de Deus, ser ele não novo. acredita em Deus, porque ele não acredita nesses caras que representam Também, o nome de Deus. cara. Chegaram com um Também. cartãozinho de Deus. Pois não, eu sou aqui de Deus, é eu isso. sou o que representa Deus. Também. E aí tem uma perspectiva, cara, que também me libertou. Eu tô trazendo as coisas que me libertaram para vocês e para compartilhar para vocês. Cristo olha para mim e não olha assim, lá vai o hétero. Entende? Deus não olha para mim como o hétero. Assim também não olha pro homoafetivo, lá um homoafetivo, um homossexual, um gayzinho, uma bichinha, o que for. Ok? Ele não olha para esse cara. Ele olha pro João, que Ele olha pro gosta filho de cachorro, dele. gosta de cachorro, não sei o quê, e ele cria um peixinho, e ele é um ótimo, sei lá, administrador de empresas, e ele também sei lá, atleticano, corintiano, são paulino, o que for, e ele gosta de flores vermelhas, e ele adora amarelo, vestir amarelo. Tem tantas características, inclusive ele tem relacionamento com homens. E fez um monte de coisa. Esse cara então, ele é uma pessoa completa, mano. Ele não é só isso. Deus olha, aquele é meu filho. Ele é meu Exatamente. filho, e ele é isso Exatamente. tudo. Dele, Então, né? talvez, se a gente parar de olhar assim, olhar pro Rodrigo, esse ali é o hétero que não gosta de sopa. Pô, o Rodrigo é tanta coisa, não pra diminuir ele nisso, velho. Vou me apegar na sopa, né? É isso. Entendeu, mano? O que você falou é perfeito, Cojal. Ele é Essa tanta pessoa coisa, é tanta cara, coisa pro pra diminuir ela nisso. mano. Pra Rotular. Rotular ela nisso, mas não, eu nem só rotulado, eu diminuí, velho. Essa pessoa é só isso, cara. É um cara que faz sexo com outro cara, mano. É só isso que ele é, velho. Você não olha o caráter, não olha a personalidade, não Não, se olha ele é nada. chato, se ele é legal, se ele é bacana, se ele gosta, o que ele gosta de fazer. Não importa mais nada, acabou. Pra gente passar uma regra em cima assim, bicho, ó, planifiquei o cara só nisso, velho. É o problema do isso rótulo, isso é idiotice, velho. Nem no cristianismo, desculpa o termo. idiotice. Mas eu também não tenho direito de julgar você como idiota, porque também estaria errado, porque você Cara, é meu servo. eu gostaria de dizer duas coisas aqui muito importantes pra mim, cara, nessa experiência, nessa caminhada cristã, que foram que eu acho que vale a pena compartilhar. A primeira delas, cara, que quem tá falando com vocês aqui hoje, há aproximadamente 3 anos atrás, era extremamente homofóbico. Eu era extremamente homofóbico, cara. E ao ponto de desejar a morte dos caras e desejar mesmo, assim, que às vezes me imaginava. É da real, isso aqui não tem problema de confessar isso aqui publicamente, não. De muitas vezes me imaginar, tipo assim, fazer uma maldade com eles, de sonhar com isso, entendeu? E eu me lembro que
Houve desrespeito para com você, de algum homossexual? Por que aconteceu isso? Não sei, cara. Era a sua natureza? Eu acho que era minha criação, Sua não sei. natureza. Eu acho que tinha minha natureza. Eu fui muito homofóbico. A minha Você vida ouviu também, quase né, inteira. mano? Que você viu, que você acompanhou também na sua vida. Exatamente. Talvez, né? Eu não sei andou, como que eu cheguei nesse ponto, mas eu cheguei. É meio desde a adolescência, sabe, que aconteceu esse negócio. Aí há 3 anos atrás, cara, eu me lembro que conversando com o pastor, com o meu pastor, Felipe Tonasso, ele me disse assim, cara, você precisa confessar isso aí, cara. Você precisa confessar isso diante de Deus. E eu me lembro que eu escrevi uma carta, cara, confessando esse meu pecado, né? E enchendo de detalhes com tudo aquilo que eu pensava de ruim. Enfim, cara. E aí eu me lembro que eu escrevi, eu tinha que escrever uma carta para um cara. Eu falei assim, eu tava fazendo parte de uma dinâmica, aí eu falei assim, você vai escrever uma carta para uma pessoa que você gostaria de ver essa pessoa aqui. E aí, cara, eu aproveitei e falei, não, então eu vou escrever a carta para um cara homossexual que eu conheço e que eu sei que eu tinha tantas dificuldades. Aí, já tinha chorado metade das minhas lágrimas na carta que eu confessando o meu pecado. E aí eu comecei a escrever a outra metade da carta, uma carta para um homossexual que frequentava a mesma comunidade da fé que eu frequentava na ocasião. E eu escrevi, cara, e quando eu terminei a carta, cara, eu tava em prantos, mas numa convicção, bicho, que Deus tinha me curado daquilo lá, sabe? Amém. Hoje eu enfrento essa cura Tá aí a dica pra você que tá escutando a gente. E a segunda coisa, cara, que eu queria dizer é porque essa cura me levou a transferir essa cura também para minha filha. Porque veja só, eu tenho uma filha de 14 anos e ela frequenta um ambiente escolar, um internato, onde existem muitos casos, né, de pessoas que têm essa questão da homossexualidade. E eu me lembro que quando ela foi para lá, muitas pessoas me disseram assim, cara, você tem que tomar cuidado, cara, porque você vai mandar ela para lá, de repente ela vai virar homossexual também, porque vai ter um monte de gente lá, ela vai ter um monte de oportunidade para virar homossexual, você tem que tomar cuidado, cara. E eu posso dizer com alegria isso, que por ter sido curado dessa minha homofobia e por ter ensinado a minha filha, justamente na época que ela começou a lidar com amigas e amigos que também eram homossexuais, justamente nessa época eu conseguir ensiná-la a amar as pessoas independente da sua opção sexual, ver ela lidando com essas situações hoje e sendo Cristo. Veja, olha o que aconteceu numa ocasião. Ela foi na casa de uma amiga e a mãe da amiga estava muito brava com a filha, porque a filha andava com uma moça que era homossexual. E aí ela virou pra Gabi e disse assim, você não acha um absurdo, Gabi? Ela não deveria parar de andar com essas pessoas? Ela não deveria andar só com pessoas do bem? Essa pessoa não é uma pessoa do bem. O que você acha, Gabi? Aí a Gabi me disse que respondeu assim, olha, o meu pai me ensinou a amar todas as pessoas. Amém. Independente de quem elas são. Amém. Independente das escolhas, independente do que... Enfim, meu pai me ensinou a amar todas as pessoas igual. Porque se Cristo me amou, a minha única reação é amar outras pessoas. Essa foi a frase da minha filha, cara. E aí hoje eu penso assim, onde que eu quero chegar com isso? Que a sua cura, essa cura que eu tô dizendo pra você, que eu experimentei, que você que tá ouvindo a gente pode experimentar, talvez tendo esse problema de homofobia, de não saber lidar com isso e tal, essa cura que você pode experimentar pode curar outras pessoas. E a gente pode viver num ambiente mais que represente mais quem Deus é, sabe? Através dessa cura. Então, em nome de Jesus, cara, não passe esse tempo como eu passei. Se você que tá me escutando tem esse problema, cara, em nome de Jesus, eu não tenho problema de confessar isso aqui na frente, não. Você entregou amor e essa entrega de amor te curou, velho. Me curou, e curou não somente a mim, mas a minha descendência, amor, mas você percebe? começou a entregar amor e a entrega do amor te curou, mano. Rodrigo, isso aí, eu vejo que existe isso com muitos héteros, porque também existe desrespeito com vários homossexuais. Homossexuais desrespeitam héteros, eu tenho certeza disso, mas, como eu falei antes, generalizar não pode ser feito. Por quê? Porque muitos não são assim. E exceções existem de todas as formas. Então muitos héteros têm raiva de muitos homossexuais porque também ocorreu desrespeito para com eles. Mas isso não é geral, né? Isso não é para todos. Se a pessoa né? Se o Antônio, que é homossexual, feriu você, então não é porque ele é... Os homossexuais são todos assim. Exato. Isso vale para qualquer coisa, né? Se você é homoafetivo e teve um cristão que ofendeu você, algum cara que agrediu você, não são os cristãos que são assim. Olha aqui, vocês que estão cristãos que não são assim.
Porque senão a gente fica trocando acusações, trocando agressões, eles agridem você, você agride eles, aí porque eles foram agredidos, eles pegam a cruz e colocam o Cristo quando chega lá, e agridem também a cristandade, depois volta pra cá e fica essa troca, e alguém tem que parar, e se alguém tem que parar é a gente, que é amor. A intolerância sempre promove a guerra, né? Sempre. Mas se alguém tem que parar isso, a gente que é o responsável. É isso aí, Sim. começa por nós, né? É isso aí. Eu queria talvez fazer, eu não sei quanto tempo nós temos aí, Lucas, nós estamos já avançados aí, não? Conclua. No tempo. Não, é porque eu queria fazer uma pergunta, talvez dê uma tumultuada no esquema. Então vai. Posso fazer? Pode fazer. Tumultue. Não, Ele depois a deu gente vai fazer autorização. qualquer pergunta que talvez coisa a gente tumultue é faz a uma seguinte. segunda parte dessa discussão, mas vai lá. A pergunta que talvez tumultue é a seguinte. A gente falou aqui, e eu acho que há um consenso entre todos nós aqui, dessa necessidade da gente ver o outro como nosso irmão e tratá-lo como irmão, amá-lo como irmão, independente de qualquer coisa. Independente de absolutamente qualquer coisa. Mas, por exemplo, a gente tem enfrentado no nosso país, por exemplo, alguns desafios em relação à homossexualidade, do tipo assim, ó, uma cartilha que é distribuída para as crianças, escolas, né? orientando as crianças a agir de determinada forma. Eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito disso, cara. Então, dessa promoção, e aí, enfim. Eu acho assim, o fato de eu entregar amor pra você não quer dizer que eu vou concordar com a sua filosofia. Exato. Percebe? Que eu vou concordar com a sua ideologia e que eu vou defender essa ideologia. Então, eu posso discutir as nossas ideias aqui com você. Cara, a sopa é muito legal. Vou pegar a metáfora da sopa que não ofende ninguém, e aí a gente cria na metáfora, a gente entende um monte de coisa, né? Na historinha. Então, eu posso gostar de você mesmo gostando de sopa, bicho. Cara, sopa é muito legal, mano. Sopa é gostoso pra caramba, bicho. Sopa é isso. Começar a defender você, falar pra mim vários motivos porque eu não gosto de sopa, velho. E nós dois discutimos aqui, bicho. Jogar a ideia no papel aqui, igual um Pokémon, velho. E discutir os dois Pokémon estão brigando, cara. São as duas ideias brigando ali, velho. Então, eu não preciso gostar da sua ideologia e seguir sua ideologia e defender sua ideologia. Eu acredito que eu posso colocar com maturidade, entregando amor para você, discutindo e discordando a sua filosofia. E você coloca a sua filosofia, a sua ideologia, seu conhecimento aqui na mesa e colocamos os dois para brigar, mano. Percebe? Então, eu posso lutar contra a ideia, eu posso lutar contra a propagação dessa ideia. Mas, assim, as pessoas eu amo. Eu brigo e bato nas ideias. Essa é a minha percepção. Mas nas pessoas eu entrego amor. Eu acho que não precisa ser exposto assim. Essa educação também vem do lar. Eu acho que os pais precisam, na realidade, conversar com o filho, com a filha, sobre todos esses aspectos. Não precisa ser mostrado na escola. Sim. Dessa forma. Até porque eu acho que a gente não vai conseguir chegar assim, se é o certo, se é errado. Vai ter pessoas que estão estudando a gente que acham que é o certo, estudando na escola, tem gente que vai achar mas é contra na escola. Mas é visto. Mas eu tô falando assim, a grande questão é que eu acredito, Rodrigo, que a gente não vai chegar ao final, e mesmo que a gente chegue, a sociedade não vai mudar porque a gente chegou na conclusão aqui. Não, lógico, com certeza. Entende? Infelizmente. Mas que a gente também seja a algum... questão agora, Então, da verdade. a questão agora não é nem assim, Rodrigo. É certo ou errado colocar esse negócio na escola? É claro que eu também acho que é errado, mas acho que não é a questão. É o que a gente faz com essa realidade. Acho que precisa conscientizar. Essa foi a minha pergunta. Como vocês lidam com essa realidade? Com essa realidade. Agora... Se é certo ou errado, como cristão a gente sabe que tá... Porque, por exemplo, aí vamos supor, meu filho tá estudando, e aí ele recebe lá uma cartilha, com 8 anos de idade, ele recebe uma cartilha. Que eu acho o problema dessa cartilha não é a questão do homossexualismo, é do estímulo à sexualidade numa idade indução, que a criança né? ainda... Exatamente, de induzir. você dá uma... Exatamente, indução à criança à sexualidade numa idade que ela não deveria nem estar pensando nisso. Exatamente. Agora, vou dar um de advogado eu do falo diabo. isso como mãe, porque eu tenho uma filha de 7 anos e ela tá no momento de ter outros tipos de interesse e essa coisa começa a estimular. Exatamente. Agora eu vou dar um de advogado do diabo, porque eu gosto de uma pegada assim, mano. Pra provocar. Então o fato de falar de assassinato vai tornar meu filho assassino. O fato de falar de sei lá, mano, de futebol vai tornar meu filho um jogador de futebol. O fato de falar, sei lá, mano, de guerra na escola vai tornar o meu filho um soldado, um guerreiro.
Esse é o grande discurso. Mas qual idade você deve falar sobre sexualidade pro seu filho? Com 5 anos de idade, você vai falar sobre sexualidade? Não tô falando não, você tá provocando. Não, sim, mas eu gostaria de saber. Então, por isso... Ó, Não, mas engraçado. na verdade, uma coisa, eu acredito nessas, não sei se vocês já pegaram esse material. Mas Eu já olhei. Eles falam de relação sexual ou falam de pessoas Eles estimulam que a criança comece a se tocar e perceber e mostrando as diferenças. Mesmo que se falar de heterossexualidade, é esse aí, mano. Então, isso que eu tô falando, o que eu vejo no problema dessa cartilha é o estímulo à sexualidade em crianças que não estão numa nesse fase momento. que não precisava ser feita. Se é uma relação hétero ou não, né? Mas exatamente. A grande questão agora que o Rodrigo levanta é assim, o que eu faço com isso, mano? Exatamente. Porque a gente não vai definir o governo, vai pedir a gente tem muitos isso, pais que escutam esse nosso podcast aqui. Sim. Muitas pessoas são pais. Então, tipo, como que eu lido com meu filho que chega com uma cartilha dessa em casa? Mas a mídia, Rodrigo, a mídia também incentiva tudo isso. Sim, o tempo inteiro. Você tem que sondar tudo que é visto. É lógico, mas, mano, assim, ó, eu tenho uma pegada assim, cara. Se a mídia for a referência do seu filho, ele vai seguir a mídia. Se a escola for a referência do seu filho, então ele vai seguir quem é maior. Você tem investido tempo de brincar com seu filho para ele ser seu fã. Bom, você tem investido tempo para comer com seu filho, para escutar a música que ele gosta e dançar com ele, a música que ele gosta, de brincar de princesa com sua filhinha. E outra tem dançado valsa Rochel, com sua filhinha de princesa, tem brincado de carrinho com seu menino meia hora todo dia, 1 hora todo dia. Pô, mano, se você for isso com seu filho, cara, você vai falar com seu filho, filho, relaxa, mano, você é balela. Acabou, mano. Na pior das hipóteses, será um grande homem quando crescer. Sacou? Não vai ser uma grande mulher, um grande homem. E a escola pode babar no ouvido dele o que quiser, cara. A referência dele vai ser você. Enquanto você ficar brigando com a escola, mas não parar tempo com seu filho todo dia, investindo tempo com ele, cara, você não vai ser referência dele. Show. E aí, mano, a gente tem que parar. Relaxa, mano. A escola vai falar o quê? Eu posso defender, mas eu não. A formação do caráter do seu filho depende de você. Não, mas eu acredito que a gente tem um papel também de se posicionar socialmente. Até é óbvio que isso é uma coisa que não vai ser num nível pequeno, mas assim, eu acho que a gente tem que ter esse tipo de engajamento. Tem que se organizar pra mas esse não é o principal, eu acho. Não é. Eu também concordo com você. A gente tem que ter. Não tô falando que você tem que se alienar as coisas. Ah, não, deixa a escola que você fazer o que quiser, deixa material. Não, eu vou na minha escola, falo com o meu diretor, entendeu? E falo com sabedoria, com amor do Cristo, mas mobilizo outros pais que pensam a mesma coisa, articulo estrategicamente para acontecer. Sim, mas isso é secundário. Véio. Mas está acima, no Ministério da Educação. Então tem. Sim, mas eu falo engajamento político. Então, voto nas pessoas que vão me defender nessa perspectiva, sacou? E entra uma perspectiva de consciência política também para eleger as pessoas certas. Aí entra outro E aí discurso. nós fizemos um podcast da semana passada. Aí. Sacou? Então, e aí, Lucas? Não, eu só acho que é o seguinte, pra mim, tudo vai se resumir ao ponto de que quando olha-se pro homossexualismo, sem pensar na cartilha como a sexualidade, porque aí é um outro tema. Sim. Pensando nisso como uma impulsão para que a criança escolha ser ou não homossexual ou heterossexual, indo por esse lado. Né? O que tem exato. Indo por esse lado, para mim, o que me chama a atenção. Escolha que vai agredir alguns caras aí. O que me chama a atenção é que há um olhar muito intenso para esse tema, só que na mesma escola que ensina isso, ensina o evolucionismo. E o pai deixa, e o pai fala, não, em casa eu contorno. Sim. Porque a mesma escola que ensina isso, ensina ciências, que a gente veio do macaco. E por que o pai deixa o filho naquela escola? Porque é a melhor escola de São Paulo, então eu tenho que bancar pro meu filho passar numa universidade pública quando for mais velho. Ok. E aí, quando você toma essa decisão, você banca que o seu ensinamento, que o que essa pessoa tem de caráter formado, a convivência dela na igreja, com os amigos, com a família, vai ser suficiente para tampar aquilo. E se um dia seu filho chegar e falar, pai, a gente veio do macaco? Não, filho, tá aqui, a Bíblia diz que a gente veio de Deus. Ah, então tá bom. Pai, eu recebi uma cartilha que diz que eu posso gostar de menino. Filho, é assim, assim, assado, é o amor, etc. Ouve esse podcast aqui daqui uns anos, vai mostrar, filho, ouve esse podcast que os meninos fizeram lá no Metanoia. Escuta isso aqui. Então eu penso que, olhando pro tema, a gente não tem que tratar esse tema como um tema diferente dos outros. Sim. Então, se a gente trata o tema... Se o pai não é referência do filho... Já é um problema, então... velho. O amigo dele, que é a referência dele, vai falar que é o certo, então ele vai seguir a referência dele. Então, torne-se referência do seu filho. Eu queria, antes da gente terminar, apesar de achar que quem tá até agora escutando a gente, se não concordasse com a nossa forma de pensar, já não tá mais escutando, eu queria só trazer um negócio ou continua escutando só porque ele é masoquista. Exato. Ou porque acha que a gente ainda vai dar uma brecha, enfim, que seja. Eu queria só trazer uma coisa, porque eu, na minha caminhada cristã, e acredito que vocês também,
a gente ouve algumas coisas que vêm para colocar uma pedra nesse assunto, né? E aí, uma das primeiras coisas que eu ouvi, que eu quero usar como conclusão, é uma palavrinha que é extremamente pesada, mas que eu fui pesquisar a Bíblia para entender. E as pessoas às vezes não querem pesquisar, né? Que é abominação. As pessoas usam essa palavra num contexto X para falar, mas é abominação. Aí eu só queria, para você, se você ficou e você ainda usa isso, eu queria só te falar que em Levítico 18 ele vem falando de todos os problemas sexuais, todos. O incesto, a perversidade, a fornicação, todos. Então só queria te falar isso. E queria te falar também que todos que você, pelo simples fato de só pensar, já cometeu. Já foi. Vamos lembrar disso. E aí, eu queria só te falar que... aí, né? Queria te falar que em Provérbios eu achei 4 textos que usam a mesma palavra na mesma tradução. E eles dizem o seguinte: abominação é ao Senhor todo o orgulhoso de coração, o primeiro. Balança enganosa é abominação para o Senhor, o segundo. Abominação ao Senhor são os perversos de coração, o terceiro. Abominação é aos reis praticarem impiedade. Só estou usando isso para ter a base bíblica de tudo que a gente falou hoje. Porque a gente falou exatamente isso. E a Bíblia mostra que realmente está tudo dentro do mesmo pacote e o que importa é a gente entregar amor. Porque o ato de pecado é que é o problema. E só vai sanar esse ato quando a gente tiver essa entrega de amor que foi que o Rochael trouxe. Então, para você que pensava nisso, mas também teve Sodoma e Gomorra. Aí eu descobri semana passada, por coincidência que a gente ia falar sobre esse tema, que lá em Ezequiel 16, 49 e 50 diz o seguinte: ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Então, para você dormir com esse barulho, tá na Bíblia, não sei o que eu tô falando. Configuração numa versão total do antirreino, né? E exatamente. As pessoas pegam uma questão que pra os bater. anjos queriam, né? Verdade. Tá aí. Pegar Os 7 pecados capitais foram mostrados. Gente, eu queria agradecer porque hoje a gente tá, né, metanoia atrás de metanoia, né? Cara, eu queria só Vai lá, dar uma Rodrigo. intensificada nesse negócio aí que você falou agora, Tá Lucas, bom. da abominação. Não tem problema, vamos lá. Provérbios 16, de 27 em diante, diz que abominação também é quando você separa 2 irmãos, entendeu? Pronto. Então, assim, agir nessa perspectiva que não une, mas que espalha, já é abominação. Então, Sim. Chegar, não, tem que chamar o pecado pelo nome. É verdade. Tem que falar a verdade na cara. E não, Isso é abominação. isso é abominação. abominação, velho. Que é um Deixa eu dizer. discurso que tá íntimo do pecado afastando, que não chama o nome aproximando. dele, velho. Chama o nome dele, é verdade. Legal. Legal, cara. Muito bom, gente. Obrigado, Rô, Marcele, Rochael, Marcos. Foi um prazer. Obrigada. Pra você, eu vou deixar a frase que o Rochael falou. O amor que você entrega te cura. Então, pense nisso. Metanoia. Se sobrou alguma dúvida, se quer falar qualquer coisa, fique à vontade. Manda seu e-mail pra gente, podcastmetanoia@gmail.com, e eu deixo aquele convite de todo fim de episódio. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem, com certeza absoluta, tem muito mais. Metanoia, expanda a sua mente.